Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco ainda sobre função do primeiro grau, né? Só que nós vimos, por exemplo, no vídeo anterior, como obter um gráfico de uma função do primeiro grau a partir da sua expressão, né? Da expressão que que relaciona y com x. Tipo, y é igual a 2x mais 1, nós construímos ali uma tabela, marcamos os pontos e traçamos o gráfico. Perfeito. Mas dá para fazer o processo inverso também. Lembre-se que a função do primeiro grau, né, o seu gráfico é uma reta. Então, esse é um ponto importante. E basta você ter dois pontos dessa reta para defini-la, né? Você não precisa mais que dois, pode ter mais pontos alinhados, mas dois já definem a reta. Então eu consigo, a partir de dois pontos, a partir de duas informações ali, quando se trata de uma aplicação, obter a função de primeiro grau que relaciona essas duas variáveis y e x. Isso também é bastante útil em diversas situações. E é o que a gente vai estar vendo aqui. Então vamos lembrar que a função do primeiro grau ela tem o formato y, ou f de x, igual a x mais b. O a é o coeficiente angular e o b é o intercepto. Tá? Vamos para o primeiro exemplo para relembrar melhor esses dois elementos, coeficiente angular e intercepto. O primeiro problema nosso aqui pede para obter a função, a expressão, na verdade, cujo gráfico é uma reta, então ela é do primeiro grau, que passa pelos pontos a igual a 0,2, x0, y2, e b igual a 3,8. Quando o x é 3, o y é 8. Tá? A maneira que eu vou mostrar aqui não é a única de resolver problema como esse, tá? Mas é uma maneira bem prática que você usa exatamente os dois pontos que eu quero destacar. O primeiro deles, e nesse exemplo especificamente ele me ajuda bastante. Na função do primeiro grau y igual a x mais b, esse b, esse numerinho que aparece aí, falando o número mais a letra, né? Mas ele representa um número, essa letra representa um número. O b é o intercepto, é exatamente o ponto, o valor do y, onde o gráfico cruza esse eixo y. É quando o x é 0. E esse ponto a gente já tem, ali é o ponto A, 0,2. Se o x é 0, o y é 2. Se o ponto começa por 0, né, ele é o intercepto, ele é um ponto do eixo y, quando o x é 0. Então eu já sei que esse b é igual a 2, tá? Por esse ponto, 0,2. Está lá, ó. Precisa fazer esse cálculo que eu estou mostrando? Não. Né? Mas a vezes 0, se o x é 0, ax mais b, a vezes 0, 0, mais b tem que dar 2, que é o valor do y. Tá? Então b é igual a 2. Pronto. Não precisava nem ter feito esse cálculo, porque eu já sabia ali só porque o ponto está sobre o eixo y. Se ele não estivesse, não daria para tirar essa conclusão tão rápido assim. Ok? Mas no próximo exemplo eu vou mostrar isso. E se ele não for um ponto do eixo y? Perfeito? Então esse é um primeiro ponto, é o intercepto. A outra informação importante é o significado, né, gráfico aí, e algébrico também do a, do número que multiplica o x, do ax. Tá? O a diz quanto que o y aumenta cada vez que o x aumenta uma unidade. Num exemplo em que você tem 2x, por exemplo, 2x mais 1, seja qual for, à medida que você aumenta uma unidade para o x, o y aumenta 2. Se você aumentar 3 unidades para o x, o y aumenta 6, sempre 2 vezes a quantidade do x. Tá certo? Então agora o que eu preciso saber é exatamente qual é o valor do a. Né? Dá para você saber o a só vendo a variação, olha lá, o a que eu digo, o azinho. Tá? No gráfico você vê que o ponto A, 0,2, né? E depois você tem lá o ponto B, 3,8, qual é a variação do y, das coordenadas y? Pulou de 2 para 8, enquanto o x pulou de 0 para 3. De 2 para 8 são 6 unidades. Né? O y variou 6 e o x variou 3, de 0 para 3. Se você pegar o 6 e dividir pelo 3, o quanto que o y variou, a gente costuma chamar de delta y, né? E dividir pelo delta x, o quanto que o x variou, você tem essa taxa unitária, quanto que o y varia para cada x. 6 dividido por 3 dá 2, então o a é 2. Outra maneira de você obter, se não entendeu dessa forma, você pode fazer o quê? Pega o ponto B agora, 3,8. Quando o x é 3, o y tem que dar 8. Então coloque na funçãozinha ax mais b, né? A vezes 3, 3a, mais 2. Por que 2? Porque o b a gente já descobriu que é 2. Tem que dar 8. Por que 8? Porque é o y, ponto 3,8. Deu aí a vezes 3 mais 2 igual a 8. Portanto, 3a igual a 8 menos 2, que dá 6.
finalmente a igual a 2. Pronto, se eu sei o valor do a e do b, eu tenho a expressão y é igual a x mais b, ou 2x mais 2. Os dois deram igual a 2, ok? Aí você pode pegar essa funçãozinha, jogar valores para x, calcular y e colocar ali no gráfico. Você vai ver que todos os pontos obtidos vão estar perfeitamente alinhados com esses pontos do gráfico e você traça tranquilamente o gráfico dessa função de primeiro grau. Vamos para o nosso segundo e último exemplo desse vídeo. Né? Mesmo procedimento, eu vou dar 2 pontos aí, problema 2. Obtenha a função cujo gráfico é uma reta que passa pelos pontos a igual a 1,2 e b igual a 3,7. O que mudou aí? Eu não vou conseguir obter o valor do b tão diretamente como eu fiz no anterior, porque não é um ponto sobre o eixo y. Olha aí, você pode perceber o a e o b. Né? Nenhum deles está sobre o eixo y. Então eu não tenho intercepto. Se eu não tenho intercepto, e aí? Né? O que eu posso fazer? Pode montar, quem conhece sistema de equação, monta um sisteminha e resolve, mas tem uma maneira também bem prática aqui, que é usando a ideia do coeficiente angular. Olha, o ponto A, ponto 1,2, a coordenada y dele é 2. O ponto B, que é o ponto 3,7, a coordenada y dele é 7. Qual foi a variação que eu tenho ali? Olha lá, a variação, né, de valores de y quando eu parto do ponto A até o ponto B. 7 menos 2, 5. Variou 5 unidades. Ao passo que o x variou quanto? Coordenada x do ponto A é 1. Coordenada x do ponto B é 3. Variou 2 unidades. 3 menos 1. Esse é o delta x, variação do x. Ok? Se eu dividir 5 por 2, quer dizer, quanto que o y variou pelo tanto que o x variou, olha lá, 5 sobre 2, dá 2,5. O a é isso. É você dividir a variação do y pela variação do x. 2,5. Pronto, encontrei na funçãozinha y igual a x mais b, eu já encontrei o valor do a. Eu já sei que essa função que eu quero obter é y igual a 2,5x mais b, ainda não sei o valor do b. Mas o b agora a gente encontra da mesma forma que foi trabalhado no exemplo anterior, pegando essa expressão y igual a x mais b, já colocando no lugar do a o 2,5. Então, pegar a funçãozinha até agora, né? Está incompleta. Mas y igual a 2,5x mais b e escolhe qualquer um dos pontos, o ponto A ou o ponto B. Porque quando você escolhe um ponto, você tem valor de x e valor de y. Você substitui esses valores na expressão, aí você encontra o valor do b. Então, no slide aqui, a minha escolha foi tomar o ponto A. Mas depois fica como um teste, aí se você quiser, jogar o ponto B. Vai dar uma expressãozinha inicial diferente, mas o resultado final vai ser o mesmo. Você pode confirmar isso, você pode se certificar disso. Tá? Então, se eu considero o ponto A, essa função ela passa, o gráfico dela passa pelo ponto A, né? Ela vai ficar 2,5, 2,5 vezes 1, o que é isso? 2,5x mais b, né? Ax mais b. 2,5 vezes 1 é porque no ponto A o x é igual a 1. Né? Então, 2,5 vezes x, 2,5 vezes 1, mais b, tem que dar 2. Por que tem que dar 2? Porque o ponto A tem coordenada y igual a 2. O y é 2 para o ponto A. Vai ficar 2,5 que multiplica 1 é 2,5. Tá? Mais b igual a 2. Vamos isolar o b. Fica 2 menos o 2,5. Você subtrai 2,5 aí. E dá menos meio. Portanto, o valor do b é menos meio. Valor negativo. Ah, então a função é decrescente? Não. Sinal negativo do A é que torna a função decrescente, do B não. Significa que esse gráfico, se eu for desenhar o gráfico, ele nem está desenhado aqui, mas se eu for desenhar o gráfico, passar a reta por esses pontos, o cruzamento lá com o eixo Y vai ser no menos meio, tá? O coeficiente angular é mais 2,5, positivo, então a função ela é decrescente. Perfeito? É isso aí, então você viu aqui, isso você consegue aplicar a qualquer situação em que você tem 2 pontos de uma função do primeiro grau, mas não tem a expressão, não tem o que a gente chama de lei de formação da função. Você consegue obter essa lei de formação da função a partir desses 2 pontos, procedendo como nós acabamos de ver. Tá certo? É isso aí e até o próximo.